Tem gente que acredita que o mal faz barulho, que ele grita, quebra coisas, escancara as portas, mas na maioria das vezes ele não faz isso. Ele espera, observa e se infiltra nos detalhes, no silêncio de uma televisão ligada sem som, em uma porta entreaberta, em uma xícara de café ainda morna deixada sobre a mesa. Detalhes. É por isso que essa história assusta tanto. Não porque ela tem sangue, mas porque ela parece possível. Tudo começou em junho de 2016, numa cidade pequena do interior de Santa Catarina chamada Nova Esperança. Um nome bonito, quase poético, mas que não combina com o que aconteceu ali. No edifício Flor de Lótus, prédio antigo de 4 andares, moravam famílias comuns, gente trabalhadora, silenciosa, o tipo de vizinhança que se cumprimenta no elevador, mas nunca entra na casa um do outro. No apartamento 302, morava a família Vieira. Henrique, professor de filosofia, Clara, enfermeira, e Beatriz, a filha do casal, com 7 anos. Gente discreta, boas referências, nenhum histórico estranho, pelo menos não até aquele dia. Na noite do dia 14 de junho, os moradores começaram a perceber um som constante vindo do 302. Era a televisão. Ligada em volume médio, transmitindo o mesmo canal de notícias, durante horas. No começo, ninguém se incomodou. Mas quando amanheceu e o som continuava igual, chamaram o síndico. Ele subiu, bateu na porta. Nada, bateu de novo, ainda nada, tentou a maçaneta, estava destrancada. O que ele viu ao entrar nunca mais saiu da cabeça dele. As luzes da casa estavam todas acesas, a TV ligada, mas sem som. A mesa posta com 3 pratos, um bule de café ainda com vapor, o pão cortado, metade com manteiga, os armários abertos, as camas desfeitas. No banheiro, o espelho embaçado, como se alguém tivesse tomado banho minutos antes. Mas a casa estava vazia. Não havia sinais de arrombamento, nada fora do lugar, nem um móvel arranhado, nem uma janela aberta. O carro da família ainda estava na garagem, os documentos em cima da mesa, os celulares espalhados pela casa. O de Henrique estava no quarto, o de Clara na cozinha, o da menina no sofá, ainda com um vídeo infantil pausado. Parecia que eles tinham desaparecido no meio de uma rotina normal, sem aviso, sem motivo, como se tivessem evaporado do espaço físico, como se uma pausa tivesse sido apertada. Mas só neles. A polícia foi chamada, vasculhou o prédio, nada. Vasculhou as redondezas, nada. Nenhuma câmera de segurança registrou a saída de nenhum dos 3. Nenhuma ligação estranha, nenhum pedido de socorro, nem mesmo uma mensagem. Foi como se os 3 tivessem simplesmente deixado de existir. Mas o mais desconcertante ainda estava por vir. Ao revisar o sistema da televisão, a perícia encontrou uma gravação automática. O sistema havia sido configurado para gravar qualquer coisa que fosse reproduzida após as 2 da manhã. E naquele dia, às 2h33 da manhã, uma gravação foi iniciada sozinha. Ela mostra a sala em silêncio. A televisão está desligada, nada se move. Até que, de repente, uma sombra passa correndo de um canto ao outro. Muito rápido. Que mal é possível definir o formato. A imagem treme, um chiado ecoa. A TV liga sozinha. E logo depois, a gravação é cortada. Não havia ninguém na sala naquele momento. Os peritos tentaram dar explicações racionais. Problema elétrico, interferência de sinal. Mas nenhuma explicação técnica justificava aquilo. A sombra não era de uma pessoa, não era de um animal, era outra coisa. Enquanto isso, os moradores do prédio começaram a relatar episódios cada vez mais estranhos. Gente que ouvia passos no corredor às 3 da manhã. Portas que batiam sozinhas, sussurros, objetos que mudavam de lugar, e uma figura que aparecia em uma das janelas do 302. Uma criança olhando para fora, sempre com o rosto escuro, sempre imóvel.
Uma vizinha chegou a jurar que ouviu a voz de Beatriz. A menina, chamando por ela do lado de dentro do apartamento, a voz dizia: "Tia Marta, vem aqui um pouquinho. A mamãe tá doente." Ela disse que chegou a encostar a mão na maçaneta, mas algo a fez parar. Uma sensação absurda de que, se ela entrasse, não sairia mais. Ela se mudou dias depois. Um padre foi chamado. Mal entrou pela porta e saiu correndo. Disse que não era uma presença qualquer. Era algo antigo. Algo que não se incomoda em ser visto. Porque sabe que, no fim, você vai ouvi-lo de qualquer jeito. A imobiliária tentou alugar o 302 diversas vezes. Ninguém ficava mais de 3 dias. Um estudante tentou. Dizia que acordava sempre no mesmo horário, 2h33, com a TV ligada. Volume 17. Tela preta com uma única frase: "Onde você estava?" Ele foi encontrado semanas depois em estado catatônico, encarando o reflexo da TV desligada, repetindo em sussurros: "Eles passaram para o outro lado e estão esperando." A investigação foi encerrada. Os arquivos sumiram misteriosamente do sistema. O policial responsável se acidentou. O prédio entrou em silêncio, mas não em paz. Hoje, o apartamento 302 está lacrado, mas a porta nunca tranca de verdade. Pessoas dizem que, se você parar em frente a ela, consegue ouvir passos. E se você prestar atenção, o reflexo da tela da TV mostra 3 figuras em pé, uma ao lado da outra, de costas, esperando. Elas não falam, mas se você chegar perto o suficiente, dá para ouvir uma voz dizendo: "Você está atrasado." E depois disso, nada mais faz sentido.